Bom, vamos continuar? Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso próximo slide, que vai trabalhar a população brasileira por gênero. Vamos dar uma olhada aqui na porcentagem da população brasileira. Ó. 48,4% dos brasileiros são homens, 51,6% mulheres, portanto, mulheres, vocês são maioria. Separei alguns dados aqui para vocês, fazendo a comparação, tá? Hoje, entre os percentuais atingidos pela população feminina e os percentuais atingidos pela masculina, justamente para vocês verem como ainda há uma discrepância bem significativa entre as duas. Ó, as mulheres hoje, elas representam 45% da força de trabalho. É um número bem significativo, né? Quase a metade. O salário médio das mulheres gira em torno de R$ 2.050, enquanto que as mulheres ocupam apenas 38% dos cargos de chefia, certo? E 17% das mulheres que trabalham têm nível superior. Agora vamos ver como é que são os indicadores dos homens no mesmo nível. Ó, obviamente, se as mulheres fazem parte de 45% da força de trabalho, os homens são 55%. O salário médio dos homens é R$ 510 mais alto, né? Ele vai para 2.560. É um problema que ainda persiste, a diferença salarial entre homens e mulheres. Ele vem melhorando, né? Mas muito devagar. Infelizmente, a diferença salarial ainda é significativa, como vocês podem ver aí no dado. Nesse quesito cargos de chefia, a discrepância é ainda maior. Olha só, cerca de 62% dos cargos de chefia são ocupados por homens. Né? Isso ainda tem muito da cultura machista da sociedade brasileira, as pessoas serem lideradas por mulheres, muita gente não aceita muito. Infelizmente, inclusive, algumas mulheres têm resistência a serem lideradas também por mulheres. E nos homens, olha só, os homens têm 13%, apenas 13% dos homens que trabalham têm nível superior. Isso aqui é um dado bastante interessante, porque, de fato, as mulheres elas hoje são maioria nas escolas de educação básica, são maioria nas universidades, e são maioria também com nível superior, como vocês podem ver aqui. Apesar disso, o número é baixo, né? A realidade brasileira com relação a pessoas que chegam ao nível superior é baixa sim. O que esse slide nos mostra, pessoal? Nos mostra que ainda há uma diferença, apesar das conquistas que vêm acontecendo nas últimas décadas, ainda há uma diferença significativa entre a realidade do trabalho do homem e a realidade do trabalho da mulher. Fora as questões que a mulher passa no seu dia a dia, são muito mais assediadas no trabalho, sobretudo os casos de assédio moral, são bem mais recorrentes com mulheres, entre as mulheres. Então, além dessa diferença ligada a números, salário, cargos de chefia, quem tem nível superior, quem não tem, a rotina das mulheres no trabalho também tende a ser mais difícil. Não sei se vocês chegaram a ver a ministra do do Superior Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, deu uma entrevista, uma longa entrevista no Dia Internacional da Mulher, não nesse agora, mas do ano passado, falando que sofria com preconceito e sofria com assédio dentro do STF. Olha só, a mulher é ministra, na época ela era presidente, inclusive, do STF, mas ela dizia que se sentia várias vezes constrangida pelo fato de ser mulher e sofrer preconceito dentro do STF. Então, pensem comigo, ela é branca, ela é magistrada e das mais competentes, das mais reconhecidas do país, membro da Suprema Corte, da guardiã da democracia e da Constituição brasileira, né? Uma pessoa poderosa no Brasil por conta do cargo que ocupa, mas que relatou que sofre preconceito dentro do STF, sofre com preconceito dentro do plenário do Supremo. Então, olha a loucura. Se ela
tem esse problema, imagine as mulheres, né, que ocupam cargos de mais baixa remuneração e de mais baixa hierarquia, né? Imaginem pessoas que trabalham na limpeza, na cozinha, imaginem o que essas mulheres sofrem ao longo do seu dia a dia durante o trabalho. Então, apesar dos avanços, a gente ainda tem aí um longo caminho, tá certo? Pela frente. Bom, vamos voltar aqui aos nossos slides e vamos trabalhar agora a diferença de população por raça, tá? Aqui no Brasil. Vou fazer uma comparação entre o trabalhador negro e o trabalhador branco, tá? Ó, o salário médio do trabalhador negro no Brasil é de R$ 1.570. A informalidade atinge 48,3% dos trabalhadores negros nesse país e o desemprego atinge 14,6%. O analfabetismo entre os trabalhadores negros é de quase 10%, né, 9,9%, e eles compõem apenas 18% da classe A, tá? A chamada classe A, que é a classe socioeconômica mais alta, segundo a classificação do IBGE. Então, voltando lá para o slide aqui, ó, salário médio 1.570, informalidade atinge quase a metade dos trabalhadores, o desemprego de 14%, o analfabetismo 10%, e eles perfazem apenas 18% da classe A, que é a classe mais bem remunerada desse país, tá? Que são os 1% mais ricos, né? E que dividem 1/3 da riqueza brasileira. Agora, o trabalhador branco, vamos lá, o salário médio dele é de R$ 2.814. Vocês vão se lembrar que o salário do negro era de R$ 1.500. A informalidade atinge 34,2%, no caso dos negros era 48%. O desemprego, 11,9%, no caso dos negros, mais de 14%. O analfabetismo, que lá era de 10%, entre os brancos, 4,2%. E agora o dado mais sinistro. 82% da população que compõe a classe A brasileira é de brancos. 82% da população que compõe a classe A brasileira é de brancos. Ou seja, mostrando aí, expondo aí uma outra ferida da estrutura populacional brasileira, que é essa discrepância que existe entre a população negra e a população branca. Uma questão histórica que vem, sem dúvida, do período da escravidão, mas que continuou sendo muito perversa ao longo do final do século XIX, início do século XX e mesmo agora, no início do século XXI. Inclusive com negacionismos, né? Inclusive com alguns depoimentos muito fortes até na internet. A gente vê pessoas associando a população negra diretamente aos índices de criminalidade, né? Ora, isso não tem a ver com a raça, e tem a ver com a condição de pobreza, é muito diferente, né? Enfim, então a gente ainda tem se a gente tem um caminho bastante longo ainda para conseguir a igualdade de gênero entre homens e mulheres, no caso da raça, no caso da população negra, da população branca, a gente também tem um longuíssimo caminho, fica difícil saber aí qual dos dois está mais distante. Tá? Nós estamos caminhando, tá certo? A passos lentos, mas tentando olhar para o copo meio cheio, nós estamos caminhando. A condição hoje é melhor do que era há 30, 40 anos atrás, tá certo? Mas ainda há muita coisa a ser feita em busca da igualdade, tá? A igualdade de gênero e a igualdade de raça, que é aquilo que a gente persegue, tá certo? Que seria o ideal para a nossa sociedade. Bom, uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre a nossa população carcerária, tá? Que é mais um drama da sociedade brasileira, tá? E que tem muito a ver com a questão da raça que eu acabei de citar. Tá? Primeiro, uma vergonha nacional, né? O Brasil tem 812 mil pessoas presas. Tá? Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo em volume e nós somos a maior em proporção. A gente fica atrás da China e dos Estados Unidos, mas quando a gente vai fazer essa proporção com a quantidade de pessoas no Brasil, o Brasil é o maior em proporção. Isso porque
Tem muita gente que fala para vocês, né, enche a boca para dizer que o Brasil é uma bagunça, o Brasil é uma esculhambação, porque ninguém vai preso. Quantas vezes vocês já não ouviram isso, né? Ah, isso aqui é uma bagunça, aqui é o que é, porque ninguém vai preso. As pessoas fazem as coisas, não acontece nada. O bandido é preso, daqui a pouco ele está solto de novo, etc. Bom, os números mostram que não é bem assim, certo? E eu vou continuar mostrando alguns dados para vocês, para a gente poder entender, né, exatamente, pelo menos em parte, porque que esse perfil de população, qual é o perfil de população que vai parar na cadeia no Brasil? Bom, 64% da nossa população carcerária são negros entre 18 e 29 anos, tá? 51% não concluiu sequer o ensino fundamental. Então, olha isso. E 75% não concluiu o ensino médio. A gente está falando aqui de uma população muito pobre, com pouquíssimas oportunidades, que sequer conseguiu estudar na educação básica e muito menos conseguiu chegar até o ensino médio. É óbvio que isso vai ter uma interferência direta no destino que o sujeito vai ter, tá certo? Então, se o Estado tem essa dívida, né, com essa população, o mínimo que o Estado, e quando eu falo Estado, lembre-se, a gente está falando da sociedade civil organizada, era tentar minimizar essas questões, minimizar esses números e correr menos risco dessas pessoas não só se tornarem violentas, como também, obviamente, irem parar nas prisões e sobretudo, nas prisões brasileiras, nas condições que a gente sabe que as pessoas ficam presas muitas vezes. Bom, queria mostrar mais esse slide para vocês, que mostra a taxa de desocupação no Brasil, né, nos últimos 7 anos, que é a taxa de desemprego, né, basicamente. Bom, a gente tem aqui em 2013 o período das grandes manifestações, né? Vocês, apesar de muito jovens, devem se lembrar, nós tínhamos o desemprego em queda, ok? Era aqui véspera da Copa do Mundo de 2014, tá certo? Nós tínhamos um desemprego em queda, mas ainda assim, por N motivos, houve as grandes manifestações aqui de 2013, certo? A gente tira uma aula para falar especificamente depois das razões e dos motivos que levaram a essas grandes manifestações. E a gente vai ter, em 2016, um aumento significativo da taxa de desocupação. E 2016, agosto de 2016, né, mais especificamente, é quando acontece o impeachment da presidente Dilma. Ou seja, percebam que há um contexto favorável aqui para convencer a opinião pública sobre o impeachment, ou pelo menos parte dela, na medida em que a gente estava com o desemprego crescente. Esse desemprego chega ao topo, pelo menos dos últimos anos, em 2017, e ele se estabiliza em mais ou menos aí 12%. Agora, uma coisa importante, o desemprego no Brasil ele vem se estabilizando, porém ele vem conseguindo essa estabilização sem criar novos empregos formais, certo? Essa é uma questão que a gente tem aqui no Brasil. O índice de informalidade vem aumentando demais. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo.